Olá, queridos, tudo bem? Bom, a aula, eu sei que vocês não gostam muito desse formato, mas como vocês perceberam, a gente teve que voltar ao que nós fizemos no começo do ano, porque a minha lousa, querida, está ocupada por números que não me pertencem, então eu vou ter que improvisar, tá, gente? Também era muita coisa para passar e eu fiquei com um pouco de preguiça também, confesso, de passar os desenhos todos na lousa, tá bom? Vocês sabem que eu fazendo gravação assim, depois quando eu dou uma checada na gravação, eu percebo como é bizarro, né? Porque a minha boca está mexendo, mas o som ele sai diferente, né? Deve ser uma sensação. Até pensei em gravar de máscara, talvez, para melhorar para vocês, mas não sei se também isso aí seria uma boa solução. Então vamos assim mesmo, tá bom, gente? Prometo que na semana que vem a gente já estabelece o nosso normal, tá certo? Nosso normal, esse normal esquisito à distância. Bom, vamos lá, gente. Água subterrânea, mares e oceanos. Quando a gente vai falar desse assunto, se a gente está falando de água subterrânea, gente, essa aqui vai ser aquela relação que nós já estabelecemos nas outras semanas, aquela relação entre infiltração, escoamento, precipitação e evaporação. Nesse caso, é a primeira parte, tá? O que é quanto de água vai escoar e quanto de água vai infiltrar. Para a gente saber o que mais vai quanto de água mais escorre, quanto de água mais infiltra, isso vai depender de algumas questões, né? Algumas condições naturais locais, e essas condições naturais locais fazem então com que a gente tenha ou mais água escoando, e se há mais água escoando, a tendência é que a gente vai ter muito mais rios, como a gente viu na semana passada, e se a gente tem mais água infiltrando, a tendência é que a gente vai ter mais água subterrânea. Quando eu falo água subterrânea, gente, talvez você já tenha ouvido falar de poços, poços artesianos, tá? Minas d'água, tudo isso são águas subterrâneas, e essa água, em alguns pontos do planeta, a gente retira, né? A gente faz o poço, vai lá e tira ela. Em outros casos, não. Em outros casos, ela pode até sair naturalmente. As próprias nascentes, por exemplo, é uma espécie de água subterrânea que, em algum ponto ali da superfície, ela consegue sair. Ela tem um pontinho de saída e quando ela sai, ela acaba sendo então uma fonte, uma nascente, uma mina d'água, tá bom? Bom, continuando aqui, essa relação então da água subterrânea, ela vai depender então dessas relações entre infiltração e entre escoamento. Toda a água subterrânea, gente, ela vai vir basicamente de água meteórica. Eu acho bonito falar água meteórica, que parece que é uma coisa que, nossa, incrível, maravilhosa. É água da chuva, tá, gente? É água que caiu do céu, literalmente. Por isso que a gente chama de água meteórica, mas é água da chuva. Essa água da chuva, então, ela cai na superfície, ela acaba se acumulando em alguns pontos. Bom, o que vai fazer ela infiltrar? Qual é a relação de infiltração? Por que em alguns pontos ela infiltra mais e outros ela infiltra menos? Gente, quando a gente fala da superfície, da crosta terrestre, uma parte dessa crosta vai ser composta por solos, tá? Se pensar nessa camada mais superior, mais fininha da superfície terrestre, são tipos diferentes de solos que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, e depois a gente tem as rochas. E exatamente o tipo de solo e o tipo de rocha vai interferir se a gente vai ter mais infiltração ou mais escoamento. Se eu tiver, por exemplo, rochas ou solos, desculpa, vou começar primeiro com solos. Se eu tiver solos que são mais arenosos, a areia, gente, ela tem uma tendência a ser mais, digamos que dentro dela a gente tem muito mais poros, tá? E por ter mais poros, a gente acaba tendo uma superfície que ela infiltra muito mais do que escoa. Então a areia é um tipo de solo, se a gente tiver um solo que é mais arenoso, a tendência é que a gente vai ter mais infiltração do que escoamento. Então, solos mais arenosos tendem a infiltrar mais. Diferente de solos que são mais argilosos. A argila, gente, ela vai ser composta por minerais que são muito fininhos. E esse mineral muito fininho, ele acaba não deixando com que a gente tenha muitos poros ou muitos buracos no meio do solo. E isso dificulta, então, a infiltração de água. Então, quando são solos mais argilosos, a tendência é ter mais escoamento. E quando a gente tem solos mais arenosos, a tendência é ter mais infiltração. Bom, para além disso, gente, para além então dessa questão, né, dos solos serem mais arenosos ou mais argilosos, a gente tem também um tipo de rocha. Rochas, a gente vai ver que nós temos basicamente três tipos de rochas. Rochas que podem ser chamadas de ígneas magmáticas cristalinas, esse nome é para um tipo de rocha apenas. Rochas metamórficas e rochas que são sedimentares. O primeiro tipo, gente, as rochas que são ígneas, né, cristalinas, elas tendem a ser muito mais rígidas. E nesse caso, a infiltração vai acontecer, ó, vocês estão vendo que tem tipo umas rachaduras aí nessas rochas? A infiltração ela pode acontecer por essas rachaduras, só que vai ser muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Então é mais fácil quando a gente tem rochas desse tipo, né? As rochas que são chamadas de cristalinas, você ter menos infiltração.
Em compensação, quando a gente tem rochas que são sedimentares, quer dizer, são formados por vários sedimentos. Sedimento é literalmente resto de outras rochas. Isso vai fazendo com que essas rochas sejam mais porosas. E se elas são mais porosas, elas têm mais infiltração e menos escoamento. Bom, sempre quando a gente fala dessa água subterrânea, gente, essa água subterrânea ela sempre vai ser alimentada, e ao mesmo tempo que ela sempre é alimentada, quer dizer, tem algum ponto do planeta onde é como se a gente estivesse tendo uma recarga, tendo essa água sendo recarregada, mas a gente também pode ter pontos do planeta em que essa água ela pode sair. Como eu falei, essa água subterrânea ela não fica presa ali para sempre, ela pode ter pontos de saída, como minas d'água, ou o próprio leito do rio pode ter essas saídas da água, mas aí, quando a gente tem a área de entrada, a gente vai chamar de recarga dessa água subterrânea. E nos pontos de saída, a gente vai chamar de descarga dessa água subterrânea. Então, analisando bem, olha, toda essa área que vocês estão vendo aí em verdinho, tá, gente? Toda essa área aí que seria de mata, é uma área que naturalmente seria mais facilitado a gente ter a infiltração. Então, nesse caso, é uma área toda de recarga, tá? Essa área que tem mata aí, por exemplo, é uma área de recarga. Vamos supor que essa região, ao invés de ser mata, como vocês estão vendo, esse verdinho aí, a gente tivesse uma área de cidades. Então, toda essa área, todo esse solo seria impermeável, porque ele seria coberto por concreto, por asfalto, então a gente não ia ter infiltração, a gente ia ter muito mais escoamento, o que favoreceria a gente ter os grandes alagamentos, as grandes inundações. Naturalmente, isso é uma área de recarga, então é uma área de entrada de água, a água entra. E quando eu falo de água subterrânea, gente, não é que a gente tem um ponto do planeta que é vazio e preenchido com água, não, tá? Isso significa que você tem esses poros que eu falei no slide anterior, você tem esses vários poros que são preenchidos, saturados por água. E isso é a água subterrânea, tá? E essa água subterrânea ela pode ser profunda ou ela pode ser mais rasa. Então, em alguns casos, essa infiltração acontece com muita frequência e o solo, ele permite essa entrada de água, a gente muitas vezes vai ter uma água subterrânea um pouco mais rasa, quer dizer, mais fácil de ser encontrada. Quando a gente tem essa água entrando, ó, veja que tudo isso, gente, se é área natural, se é área de pastagem, se é área que não tem impermeabilização dos solos, tudo isso que vocês estão vendo em verde vai ser área de recarga, tá? E essa água, quando ela infiltra, ela pode ter pontos de saída, e às vezes ela pode sair dentro de alguns dias, dentro de alguns anos, algumas décadas, ou até alguns milhares de anos, tá? Entenda que essa água, ela sempre sai em algum ponto para a gente dar continuidade ao ciclo da água, mas no geral ela fica ali presa, e aí ela tem períodos diferentes de saída. Se a gente está num ambiente muito seco, gente, aí nós vamos ter problema justamente para a entrada de água. Quando você tem um ambiente muito seco, que é como a gente tem na segunda figura, percebam que nesse ambiente muito seco, então você tem pouca precipitação, então nem tem o que filtrar, porque você não tem nem chuva direito. Nesse caso, o rio vai funcionar como uma área de recarga e não como uma área de descarga, como vocês estão vendo na primeira figura. Nesse caso, olha, quando a gente tem ambientes que são muito secos, e aí você tem só o rio como uma área de recarga, tradicionalmente os lençóis d'água você pode encontrar, mas eles vão ser muito mais profundos. É muito mais difícil de você retirar essa água do que na primeira situação. Bom, nós temos dois tipos diferentes de aquíferos, tá? O que é aquífero? Água subterrânea, tá bom? É só um nome mais bonitinho aí para a gente chamar as águas subterrâneas. O aquífero, gente, ele tem dois tipos. A gente tem aquele que nós chamamos de aquífero livre, quer dizer que ele não tem nenhuma rocha ali que está confinando ele, que está guardando ele, e a gente tem esse aquífero confinado, que é o contrário. E aí você vai ter uma espécie de sanduíche, tá? Rochas que são mais impermeáveis, meio que guardando essa água subterrânea. Então vamos ver as duas situações. Ó. Na situação A, gente, nós temos um aquífero que a gente chama de livre. Quer dizer que os poros dessa região aí, que pode ser uma rocha ou pode ser um solo, ele está todo saturado por água. E em cima desse aquífero, né, em cima dessa área de aquífero, você tem uma superfície que ela provavelmente vão ser ou rochas ou solos que são mais permeáveis. Significa que ele permite mais a entrada de água, então aqui a gente tem muito mais infiltração. Então, toda vez que você tem um aquífero livre, significa que em cima você tem uma superfície que é permeável, quer dizer, permite a entrada de água, você tem um aquífero e embaixo ali você tem uma camada impermeável de rocha, que a rocha meio que vai segurar essa rocha, essa água, quer dizer, que vai deixar com que essa água fique presa ali, tá bom? Se você não tiver embaixo essa camada impermeável, a água ela vai infiltrando cada vez mais em profundidade e ela pode ir embora, tá? Ela não necessariamente ela vai ficar nesse ponto. Nesse caso, se a gente for fazer um poço, por exemplo, um poço artesiano,
certamente, gente, esse poço não vai precisar ser tão profundo, tá? Ele vai ser um poço mais raso, talvez aí uns 3, 5, 6 metros, tá? Então ele não precisa ser tão profundo. Diferente que a gente tem a situação B. Na situação B, nós temos um tipo de aquífero que é confinado. Confinado por quê? O que confina ele? Vocês podem ver que em cima nós temos uma camada provavelmente de rocha que é mais impermeável, quer dizer, ela não permite a infiltração de água. E aí forma como se fosse mesmo um sanduíche. Você tem uma camada impermeável, não permite a entrada de água. Você tem um aquífero ali, quer dizer, vários poros preenchidos por água. E embaixo também você tem uma camada impermeável, tá bom? Nessa situação aqui, gente, o interessante, tá? A coisa boa, é que digamos que essa água, ela fica retida por mais tempo. Então, digamos que é um reservatório mais difícil de ser extinguido, mais difícil de ser evaporado, dele sair em algum ponto e acabar acabando. Acabar acabando é bom, tá? Nesse caso, então, a coisa boa é que, digamos que ele vai existir por mais tempo. Essa água ela fica preservada por mais tempo. Em compensação, a coisa negativa é que se a gente tiver que fazer um poço aqui, se a gente tiver que cavar um poço, provavelmente a gente vai ter que cavar um poço bem mais profundo, 10, 20 ou até mais metros de profundidade, tá bom? Então, nesse caso, o poço ele vai ter que ser muito mais profundo para a gente conseguir obter água. Muito bem, gente. E dentro então dessa perspectiva, né, de recarga de água, solos mais porosos, ou mesmo se você tem rochas mais porosas, aqui no Brasil nós temos uma situação que é muito peculiar. Como vocês viram na semana passada, o Brasil ele tem uma facilidade para a gente ter rios. Os rios brasileiros eles vão ser em muita quantidade, né, muito volumosos também, porque a gente tem características de relevo que permite a formação dessa espécie de baciona. Só que o Brasil, gente, também vai ter uma grande quantidade de solos que são permeáveis e também algumas rochas sedimentares que permitem também a infiltração. Isso faz com que o Brasil, além de ter facilidade para a gente ter água superficial, que é a água dos rios, a gente também tem facilidade para ter água subterrânea, que é para além de tudo isso, para as condições geológicas e geomorfológicas, a gente tem a água da chuva. Então, como o Brasil está ali na zona tropical, como a gente tem a floresta amazônica para dar esse respaldo para a gente, nós vamos ter, então, situações de bastante chuva. Então, tudo isso, precipitação, infiltração, escoamento, no caso brasileiro, permite que a gente tenha bastante água, tanto superficial quanto subterrânea. E mais especificamente, o Brasil ele tem a presença do maior aquífero do planeta, ou seja, a maior quantidade de água subterrânea do mundo, que você já deve ter ouvido falar, que é o famoso aquífero Guarani. Bom, o aquífero Guarani, gente, ele é um aquífero que é internacional, porque ele não fica só no Brasil, né? Ele fica em outros países também. Ele tem uma partinha ali no Paraguai, Argentina e Uruguai, só que predominantemente ele vai ficar no terreno brasileiro. E o aquífero Guarani, gente, ele existe por uma condição muito particular do terreno brasileiro, que só existe aqui no Brasil também, tá? Vocês lembram que a gente já viu que o Brasil, colado com a África, lá na Pangeia, mais ou menos 200 e tantos milhões de anos atrás, quando a gente começa a separar da Pangeia, gente, pensem que essa separação entre continentes não é uma coisa simples. É uma coisa que, geologicamente, ela é extremamente agitada, cheia de grandes eventos e fenômenos geológicos. E no sul do Brasil aconteceu uma coisa muito bizarra. No sul do Brasil, quando a gente estava separando da África, formou-se lá no Brasil uma espécie de contínuo de fendas, como se você tivesse várias falhas geológicas, e por essas falhas, gente, muito profundas, deu origem a uma espécie de atividade vulcânica que não era bem atividade vulcânica, ou seja, é como se a gente tivesse um vulcão que não é um vulcão, então não tem o formato bonitinho do cone vulcânico. Só que por essas falhas começou a sair magma, começou a sair lava. E essa lava, gente, ela foi em grande quantidade, tá? Não era só um pouquinho de lava que saiu, não. Foi uma quantidade enorme. E a gente chama isso de derrame basáltico. É como se o solo tivesse derramado uma quantidade gigantesca de lava. Essa lava endurece e dá origem a um tipo de rocha que é uma rocha vulcânica cristalina. Então, se ela é cristalina, ela é mais resistente. Só que antes disso, antes da gente ter esse evento, uma grande porção do Brasil era uma espécie de deserto. A gente tinha uma grande área desértica aqui em algum período geológico. Então, você tinha, antes de ter esse derrame basáltico, digamos que ali, nesse terreno, antes do derrame, tinha uma área que era desértica, deu origem a uma espécie de rocha sedimentar, e essa rocha sedimentar permitiu a infiltração de água e ficou ali lotado de água. Então, quer dizer que nessas rochas sedimentares, você tinha uma grande quantidade de água
porque depois deixa de ser deserto, começa a chover bastante, você tem rocha sedimentar que permite a infiltração de água, e posteriormente veio esse derrame basáltico e encobriu essa água que estava ali nessas rochas sedimentares. Então, nós temos a formação de um grande aquífero que é confinado, então, uma água confinada, água subterrânea que ficou ali presa, e por estar presa, gente, por estar presa, essa água ela ficou, digamos que, reservada por muito mais tempo. Então, isso permitiu a formação desse maior aquífero, e nas bordas você continua tendo as rochas sedimentares. Então, quer dizer que a área de recarga do aquífero Guarani ele continua existindo, você tem uma área que ainda é abastecida pela água da chuva dentro dessas rochas sedimentares, só que o meinho ali, digamos que fica preservado por essas rochas que são rochas magmáticas ígneas, tá bom? Então é um evento realmente muito particular que aconteceu no Brasil e que permitiu, então, a formação do aquífero Guarani, tá bom? Então aqui, ó, mais um pouquinho mais, onde vocês estão vendo ali em azulzinho, o afloramento do sistema do aquífero Guarani, é a área onde esse aquífero Guarani, ele tem a sua recarga, também sua descarga, quer dizer, tem alguns pontos ali que também pode sair, mas é uma área, então, que pode ter entrada de água, então você tem a recarga do aquífero, e o que está em verdinho ali é a área que ainda está confinada. Então, quer dizer que dentro dessa área em verde, você consegue tirar água, só que você tem que perfurar um pouquinho mais, tá? Você tem que fazer perfurações mais em profundidade. Bom, gente, aquífero é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês me mandam um toque lá no Classroom, tá? Ou mesmo no canal. Gente, a formação das cavernas, ela está relacionada também com essa questão da infiltração. Quando você tem infiltração, só que nesse caso específico, nós temos um tipo de rocha, ou tipos de rochas, que nós chamamos de rochas calcárias, tá? As rochas calcárias, gente, são um tipo de rocha e quando ela entra em contato com a água, ela tem uma espécie de reação química. E essa reação química, ela literalmente vai diluindo a rocha. Quer dizer que a rocha ela vai literalmente sendo desgastada, sendo diluída e ela vai deixando de existir. O que acontece é que você tem então a entrada, a infiltração da água da chuva, ela reage com essa quantidade de rocha calcária, e aí dentro ali dentro dessa área ali de crosta, ó, dentro dessa região com rocha, vai formando uma espécie de buraco. Esse buraco ele pode ir aumentando, e junto com o buraco a gente vai ter a formação dessas outras coisas bacanas, essas coisas doidas aí, que são as estalactites, as estalagmites, e essas várias outras formações geológicas dentro de uma caverna. Então você começa a ter a rocha calcária ela vai sendo diluída pela ação da água, ela tem uma reação química, ela vai sendo levada embora, forma-se então um buraco que vai aumentando, só que quando ela vai diluindo, gente, no topo ali da caverna, quando vai a água entrando, digamos que fica um grãozinho ali preso no topo da caverna, e aí vai tendo a formação dessas formações esquisitas. Estalactite é porque está no teto, e estalagmite é o que está embaixo, fora as outras formações em cortina, nananã. Então, só para vocês terem noção. O pessoal da geodésia, com certeza, vai fazer viagens para áreas de caverna, tá, gente? Com certeza, eu não sei, né? Vai saber o que vai acontecer no futuro, mas tradicionalmente vocês de geodésia fazem visitas. Aqui no sul do estado de São Paulo, a gente tem várias formações de cavernas. E se vocês tiverem essa experiência de visitar, gente, visite, porque é muito louco, tá? Uma coisa muito bacana da gente ver. Então, aqui no Brasil, a gente tem várias dessas cavernas, algumas estão bem espalhadas. A gente tem no Mato Grosso do Sul, a gente tem em Goiás, a gente tem no estado de São Paulo, Minas Gerais. Então, o Brasil é um país que tem bastante cavernas. Às vezes, gente, essa caverna ela pode ter um colapso, tá? Ela pode literalmente afundar. E aí, a gente, ao invés de ter a formação de uma caverna, essa caverna pode se transformar numa dolina. Dolina é o contrário da colina, tá bom? Se a colina é para cima, a dolina é um buracão para baixo, tá, gente? Não foi porque eu escrevi errado aí, não. Então, olha, as dolinas, então você tem um terreno que provavelmente embaixo dele você tinha uma rocha calcária, essa rocha calcária ela sofreu com a ação da água, ela foi sendo levada embora, ela foi sendo diluída, forma-se um buraco no meio ali dessa crosta, e esse buraco afunda, e aí tem essas formações diferentes aí na superfície terrestre, tá bom? No Brasil, como eu falei, a gente tem vários locais, olha, de cavernas, esse especificamente é na Bahia, Chapada Diamantina. Então, o Brasil ele tem bastante dessas rochas, dessas formações aí cavernosas, que são bem interessantes, bem legais de a gente conhecer. Muito bem, gente, para terminar, mares e oceanos, bem rapidinho, tá? Eu não vou falar de todos os oceanos que existem no planeta Terra, acho muito chato a gente falar de cada um dos oceanos, que acho que é um tema meio tonto, né? Ah, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, blá, blá, blá. O importante, gente, é vocês entenderem que os oceanos são essa grande massa de água salgada, tá? Que recobre o nosso planeta, né? Grande parte do nosso planeta é formado por esses oceanos.
Só que para além dos oceanos, aí que aqui sim eu quero que vocês guardem esses três termos, tá? A gente tem os mares, qual que é a diferença de oceano para mar? A gente tem, óbvio, a questão do tamanho, tá? Os oceanos são bem maiores. Os mares, eles são a quantidade de água que fica circundando os continentes, tá, gente? Digamos que em alguns pontos eles são mais próximos dos continentes. É porque a gente tem alguns mares que são diferentes. A gente tem o mar aberto, o mar interior e o mar fechado. O mar aberto, gente, é quando essa quantidade de água, ela, digamos que tem passagem direta com o oceano. Então, entre o mar e o oceano, você tem uma passagem livre ali, como é esse caso aqui, por exemplo, olha, do Mar do Norte, tá? Por isso que eu falei que ele fica, às vezes, mais próximo dos continentes. Olha, você tem, digamos que algumas formações geológicas continentais ali, tipo a ilha, ou então penínsulas, e aí nesse interior você tem uma quantidade de água que é um pouco menor do que a gente chamaria de oceano, por isso que a gente chama de mar, só que nesse caso, gente, o Mar do Norte, por exemplo, ó, ele se liga diretamente com o Oceano Atlântico. Diferente se eu ver esses mares interiores. No caso do mar interior, ele também vai ter uma ligação com o oceano. Só que essa ligação com o oceano vai ser uma ligação bem menor, tá? Vai ser uma ligação ou por canais ou por estreitos, como é o caso do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, gente, ele se liga ao Oceano Atlântico por um pequeno estreito que a gente chama de Estreito de Gibraltar, tá? Esse partinho aí entre Marrocos e Espanha. Então, ele tem uma ligação com o Oceano Atlântico, mas é uma ligação bem pequenininha, tá? Um trecho bem menor se você comparar com o mar aberto. E por último, o mar fechado. Aqui a gente não tem nenhuma ligação com os oceanos, a gente tem vários mares desse, tá? Principalmente na Ásia, em algumas regiões ali da América do Norte também nós vamos ter. E nesse caso, na América do Norte, não, desculpa, estou confundindo. Então a gente tem aí na Ásia vários então dessas regiões de mares fechados. E o Mar Morto, gente, é um exemplo. O Mar Morto ele fica ali naquela região próxima ali de Israel, né, Galileia. E esse Mar Morto, gente, ele tem esses pedrinhas branquinhas que vocês estão vendo aí, porque a gente tem uma quantidade enorme de sal, tá? Sal mesmo. E esse sal vai fazer com que a água ela fique mais densa do que o corpo humano, o que significa que quando vocês pulam, se um dia vocês forem visitar o Mar Morto e pularem nas águas do Mar Morto, vocês não afundam, tá? É uma coisa bem única desse mar. Como a água ela está muito salgada, ela é muito mais densa, isso faz com que a gente não consiga afundar. Se vocês forem para Olímpia, no interior ali do estado de São Paulo, né? Olímpia que tem aquele parque aquático, eles simulam esse tipo de ambiente. Então tem uma piscina lá que tem uma quantidade enorme de água, de sal, e faz com que a água fique mais densa. Então se vocês pularem, vocês não afundam, vocês ficam boiando, tá bom? Eu fiz essa experiência, não curti não, achei meio esquisito. Mas enfim. Gente, é isso, tá? Então, Opa, deixa eu passar aqui. Ai, não é isso não, professora doida. Faltou as correntes marítimas. Olha só, hein, gente, eu esqueci, nem quase vocês se livram dessa. Gente, corrente marítima é muito interessante, porque a corrente marítima é como se fosse uma espécie de rio dentro do oceano, tá? É uma quantidade de água, claro que também é uma quantidade de água salgada, só que essa quantidade de água salgada, ela tem uma temperatura diferente, e também, às vezes, uma salinidade diferente, e isso faz com que essas águas, gente, essas correntes marítimas circulem e tenham então, uma velocidade, uma densidade diferente da água ao redor. Eu sempre gosto de dar o exemplo, caso vocês se lembrem lá do filme do Procurando Nemo, ou depois Procurando a Dory, vocês lembram que no Nemo, principalmente, acho que tem uma que eles entram numa corrente marítima, que tem até a tartaruga, e é mais rápida a corrente marítima, se não me engano, é a corrente marítima australiana. É exatamente isso, tá? A corrente marítima ela pode ter uma velocidade diferente da água ao redor. Por quê? Porque às vezes ela tem uma temperatura diferente, e essa temperatura diferente, junto com o movimento de rotação da Terra, né, conforme a Terra vai girando, essas águas também vão circulando, e então ela vai ter essa velocidade maior. Então, ela é como se fossem mesmo rios dentro dos oceanos. Essas correntes marítimas, então, elas circulam praticamente todo o globo, tá? Algumas delas são muito importantes. A corrente do Golfo, por exemplo, que está lá no hemisfério norte, ela é responsável por a gente ter uma temperatura, digamos, mais amena, menos fria no hemisfério norte, tá, gente? Se não fosse aquela corrente marítima do Golfo ali, que é uma corrente marítima quente, provavelmente uma parte considerável do hemisfério norte seria muito mais frio do que ela é hoje. Então, para vocês entenderem a importância dessas correntes marítimas. Claro que eu não vou pedir para que vocês lembrem, tá, dos nomes das correntes marítimas, né, que é uma coisa meio boba, mas é importante salientar que as correntes marítimas elas também podem ser frias ou quentes, como a gente tem nas próprias massas de ar, né, muito parecido. A diferença é que a massa de ar está na atmosfera e as correntes marítimas vão estar no meio dos oceanos,
Mas também, se ela surge num ambiente mais frio, essa corrente marítima fria. Se ela surge em ambientes tropicais, é uma corrente marítima quente, tá? E aí elas ficam circulando aí por várias regiões do planeta, sempre saindo das áreas mais frias para as quentes e das quentes para as frias. Gente, essas correntes marítimas, algumas delas vão ter uma relevância muito importante, tá? Como é o caso da corrente marítima de Humboldt. Eu vou falar da de Humboldt porque é a que está mais próxima da gente, mas eu até poderia falar de outras, tá? A do Golfo mesmo, como eu já falei, a corrente de Benguela, que passa ali na África. Então, as correntes marítimas, elas têm sim uma influência não só nos oceanos, mas também na atmosfera. Ela também é capaz de modificar a temperatura das áreas atmosféricas. Então, por isso que ela tem uma grande intervenção, tá bom? Por isso que ela é tão importante da gente entender. Nesse caso, gente, a corrente marítima de Humboldt, ela vai surgir lá na Antártida e ela praticamente vai circulando ali toda a América do Sul, toda a parte do Pacífico ali da América do Sul. Então, ela pega Chile, ela pega Peru, né? Ela pega toda essa região aí. É uma corrente marítima fria e no nosso, como é mais próximo da gente, ela vai ter duas consequências importantes para essa área, tá, gente? Bom, primeiro, que graças à corrente marítima fria de Humboldt, nós vamos ter a formação do deserto do Atacama. O que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, se a gente fosse ver, gente, o Atacama está numa área que é tropical e que teria muitas chuvas. Só que ela não tem a chuva porque justamente essas massas de ar que viriam das áreas oceânicas, lembra que está perto do oceano é mais úmido. Só que essa corrente marítima, quando ela chega, perdão, a massa de ar úmida que vem do Oceano Pacífico, quando ela vai se aproximando do continente, ela vai se encontrar ali embaixo com a corrente fria de Humboldt. Então você tem aqui uma massa de ar que é quente, muito úmida, você tem embaixo uma corrente marítima fria. Essas duas coisas, gente, vão fazer uma frente, vai formar uma frente, que é um choque, né, o atmosférico. E aí a precipitação ela vai acontecer nas áreas do Oceano Pacífico. E aí quando chega a massa de ar, quando ela chega no continente, ela vai estar totalmente seca. E aí ela favorece a formação do deserto do Atacama, tá? Então essa vai ser a coisa doida, a particularidade que nós temos ali. Essa massa de ar é que viria do Oceano Pacífico e levaria chuva lá para o deserto do Atacama, ela não chega porque a chuva acontece antes nas áreas oceânicas e aí não permite a formação de áreas chuvosas ali, por isso que a gente tem o deserto. Então, o deserto do Atacama ele vai ser formado por essa corrente marítima fria de Humboldt. Bom, uma outra coisa que a corrente marítima fria de Humboldt acaba influenciando é essa questão disso aqui, ó, esse movimento esquisito que a gente chama de ressurgência. O que é ressurgência, gente? Essa corrente marítima, por ser fria, tudo que está na natureza mais frio, mais pesado, mais denso, significa que ela vai passando no fundo do oceano, tá? Ela vai aí no assoalho oceânico. Só que quando ela chega perto do litoral, ela vai subir, né? O litoral ele tem menos profundidade, ele é menos profundo. Então é como se a gente tivesse isso aqui, tá? Essa ribanceirinha. Então você tem ali o fundo oceânico sendo removido por essa corrente marítima fria de Humboldt. Conforme ela vai passando, gente, e aí ela sobe aqui por conta dessa menor profundidade do litoral, ela sobe, né? A corrente marítima ela vai subir. Só que quando ela sobe, ela traz uma grande quantidade de nutrientes, de materiais que estavam ali no oceano, no fundo do oceano, como por exemplo plânctons. E por conta desses plânctons, né, essa região ela vai ficar super rica em nutrientes, ela vai ficar super rica de matéria orgânica, e essa matéria orgânica acaba atraindo vários peixes, mamífero, a baleia também vai ser atraída, né, várias baleias vão ser atraídas por essa região. Então é uma área que ela vai ser mais viscosa, ela vai ter mais viscosidade, ela tem uma quantidade maior de peixes, porque você tem então esse movimento de ressurgência, esse material ali rico em matéria orgânica que é trazido pela corrente marítima fria de Humboldt, tá? Gente, espero que tenha ficado claro, tá bom? Eu sei que falei muitas coisas, vocês perceberam que era quase impossível eu escrever tudo isso na lousa, tá bom? Por isso que eu apelei aqui pro nosso ambiente, assim, mesmo bizarro, mesmo minha voz saindo esquisita, mas eu tive que apelar hoje, tá bom? Bom, acontece que hoje não é a única coisa diferente que nós temos, hoje nós temos ali, ó, para quem viu, atividades. Sim, meus amores, essa matéria vai ter atividade, uma atividade um pouquinho maior, tá bom? Eu vou querer que vocês me respondam essas três coisinhas. É um único trabalho, tá, gente, para fazer essas três coisas. Não é vocês vão fazer trabalhos diferentes. Façam numa única coisa. Vocês vão postar lá no Classroom também, mesma coisa.
Aqui, podem tirar foto, se vocês preferirem, quem for fazer à mão, mas eu preferia que fosse digitado, até coloquei ali, tá bom? Digitado, no máximo 10 páginas, fonte Arial 12, espaçamento 1,5. Tomem cuidado para não copiar direto da internet, porque eu vou ficar de olho, tá bom? Na primeira questão, gente, eu vou querer que vocês me expliquem essa relação entre evaporação, precipitação, escoamento e infiltração. Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, né? Ambientes, é mais fácil a gente ter rios, é mais fácil a gente ter aquífero, ou áreas que não tem nenhuma dessas coisas. Eu quero que vocês me expliquem essa relação, que é o que a gente vem discutindo nas últimas 3 aulas. Quero que vocês façam um resuminho falando de cada bacia hidrográfica do Brasil, tá bom? Então, um pouquinho sobre a Amazônia, um pouquinho sobre o Paraná, São Francisco e assim por diante. Quero que vocês me expliquem como se formam as bacias hidrográficas, as cavernas e os aquíferos. Pode só assistir na aula ou pode recorrer também à internet. Avisos importantes, aliás, avisos fundamentais. Se tiver dois trabalhos iguais, pegou um trechinho assim, tá igualzinho um do outro. Sabe aquele meme, sabe? Eu vou ver para seu trabalho aqui, eu não vou fazer igual e faz igualzinho? Ou então, né? Se eu achar dois trabalhos iguaizinhos, eu vou zerar os trabalhos de vocês, tá? Porque eu sou chata assim mesmo. Então, dois trabalhos iguais, zerei completamente. Trabalhos iguaizinhos da internet, agora a gente consegue pegar, né? Que o Classroom criou lá um negócio que a gente consegue ver isso. Dois trabalhos iguaizinhos da internet, achou e copiou da internet, gente? Zero também, tá bom? E olha como eu sou sacana, eu falo zero dando risada, vocês perceberam? Que tá atrasado o som, mas olha a minha cara, feliz de dar zero. Ruindade, né? Coisa feia, professora. Então, tudo bem, gente. Fica assim, então. Vocês vão fazer máximo de 10 páginas, tá bom? E aí vocês colocam lá no Classroom. Belezinha? Gente, espero que essa matéria tenha ficado fechada, tá bom? Ou seja, a gente tenha visto tudo. Eu acho que talvez eu coloque mais atividade mais lá na frente, mas aí depois eu mando para vocês, tá bom? Por enquanto, é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me falar, tá bom? Beijo para vocês e até outro dia. Tchau, tchau.